pessoal, muito boa tarde. Você que está nos acompanhando aí de casa, bem-vindo a mais um episódio do OdontoCast, seu espaço favorito no qual vamos falar tudo o que rola no mundo da odontologia aqui hoje. Sou o Marco Antônio, muito obrigado por você que está nos acompanhando. Hoje vamos ter um papo daqueles bem quentinho, muita informação, muita notícia que acabou de sair do forno para você aí de casa. Né? Hoje eu tenho aqui, vamos abordar a odontopediatria, a prótese e a ortodontia. São 3 áreas da odontologia que caminham juntas e fazem um sorriso muito, como é que eu posso dizer? Trabalham junto para um bom sorriso do paciente. Eu tenho a honra de apresentar para vocês a doutora Ágata, especialista em odontopediatria. Muito obrigado, Ágata, por estar aqui conosco hoje. Oi, Marco, e a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui. Hoje nós vamos bater um papo muito legal, espero trazer boas dicas para agregar no seu conhecimento, o papai e mamãe que está vendo aí pelas vias de transmissão. E é isso, vamos lá, vamos começar. Show, Ágata, muito obrigado. Temos também o doutor Tiago, né? Tiago Machado, que é especialista em prótese dentária, fera da prótese. Bem-vindo, Tiago, ao nosso podcast. Obrigado, Marcão. Hoje espero que a gente consiga tirar todas as dúvidas dos ouvintes e mostrar que a prótese ela não é só a dentadura, é muito mais uma reabilitação para o sorriso do paciente. Exatamente, exatamente. Muito obrigado. E para fechar nosso trio, né? Nós temos o doutor Guilherme. O Guilherme, ele é especialista em ortodontia. Muito bem-vindo, Guilherme, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, Marco. É um prazer enorme estar aqui e vamos falar bastante sobre ortodontia. Show, show. Você que está nos acompanhando aí de casa, pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, pode mandar sua mensagem aí no link que está aqui embaixo. Nós vamos estar botando aqui sua mensagem e os doutores aqui vão responder e tirar todas as dúvidas de vocês aí de casa. Agora vamos começar com a Ágata. Ágata, nós sabemos que o cuidado odontológico começa muitas das vezes no pré-natal odontológico, na barriga da mãe. Em que momento, a partir do momento que o bebê nasce, né, em que momento eu tenho que levar essa criança até o dentista? Olha, Marco, isso é uma pergunta muito importante, muito interessante. Então, a consulta odontológica das nossas crianças, elas devem ser feitas desde o primeiro momento, né? Principalmente por uma questão de crescimento. A criança, tem muitas crianças que já nascem, né, com aqueles dentinhos, né? É raro de acontecer, mas acontece. Sim, sim. Então a gente precisa manter aquele acompanhamento, precisa também e fazer um vínculo entre o profissional e a criança, né? Tem várias crianças, a gente vê o medo, né? Muitas das vezes, crianças, adultos, né, que chegam no meu consultório, que falam assim, olha, eu tenho muito medo, nunca fui no dentista por conta de, anteriormente, né, quando criança, sofreram vários traumas, né, até mesmo dos próprios papais, né, que falam assim, olha, se a gente se comer muito açúcar, não escovar o dente, vai ter que arrancar, então é bem importante manter esse acompanhamento desde pequeno, né? Sem contar que muitos problemas ortodônticos, eles podem ser evitados ainda quando a criança tem ali entre os 4 anos. É sempre bom ter o acompanhamento ortodôntico nessa idade, na infância. Exatamente. E um acompanhamento, né, odontológico desde novinho pode evitar mais procedimentos ortodônticos. Muito obrigado. Isso é muito bom, é uma informação muito importante, porque tem muita gente que não sabe, mas a mãe tem que fazer o pré-natal odontológico. Isso previne muita coisa, desde o parto prematuro, né? E é justamente isso que a gente não quer que aconteça com as nossas crianças. Então, agora é contigo, Thiago. A galera costuma associar a prótese só para idoso. Exatamente. É verdade ou é mito isso? Bom, antigamente era um consenso de que mais o idoso usava as próteses. Hoje em dia, essa já é uma ultra realidade. Hoje em dia, mais de 30% dos jovens e adultos já tem um tipo de perda dentária, já perderam o dente. Então, a partir do momento que você perde o dente, você já pode ter uma prótese. E hoje em dia, com todos os nossos materiais, com todos os nossos equipamentos, o avanço da tecnologia, hoje a prótese ela tem uma naturalidade, uma durabilidade e a resistência, devolvendo a fonética do paciente,
o sorriso que é tão importante hoje em dia para os jovens, já que é uma realidade que muitos já estão com perda dentária. Sim, sim. Então, é muito mais do que só o idoso. Hoje em dia, é muito importante para que o jovem utilize uma prótese dentária caso tenha a perda do dente. Porque a prótese, o sorriso em si, ele abre as portas no mercado de trabalho, principalmente para os jovens. E traz um impacto surreal, né, na vida Com certeza. do jovem, do idoso, né, do adulto. Verdade, isso mexe literalmente na autoestima, né? No meio social. Porque a gente sabe que nosso sorriso é a nossa porta de entrada. E se a gente não tem aquela porta de entrada, a primeira impressão é muito forte. E o sorriso ali... E hoje em dia, a ausência dele, a primeira coisa que você nota na aparência de uma pessoa é o sorriso. É o primeiro contato que você vai ter. O simpático, uma pessoa simpática, ela vai sorrir para você e você vai perceber. Um bom sorriso abre portas para você, abre no seu meio social, em entrevistas de emprego, até mesmo para os idosos, que apesar de hoje não ser mais só para o foco da prótese, da área da prótese, os idosos também têm o direito de, da sua convivência, sorrir e se sentir à vontade, de poder mastigar, de poder rir para todos os cantos, não se sentir exatamente. recolhido quando for num restaurante, não querer conversar, ficar mais na dele. Então, assim, a prótese ela é muito mais do que só uma chapa, muito mais do que um só repor dente ou a função. É sobre sorrir com É segurança. sobre sorrir com né? segurança. Exatamente, isso é muito importante, cara, é muito importante mesmo. Aqui o povo está acompanhando, estão mandando mensagem do nosso grupo de WhatsApp. Deixa eu ouvir aqui uma mensagem, vamos lá. Oi, meu nome é Cauã e eu sou aqui do município de Benjamin Constant. Eu tenho 40 anos e eu queria saber de vocês se eu posso ainda utilizar aparelho ortodôntico, porque os meus dentes eles são tortos. Oi, doutora Agatha, boa tarde. Eu sou a Sara Salem e falo aqui de Iranduba. Estou acompanhando o podcast de vocês aí pela live do Instagram. Eu tenho uma dúvida, é porque eu tenho um filho de 4 anos e ele morre de medo de dentista. Eu queria saber o que eu faço para ele perder esse medo, porque eu queria muito que ele tivesse um acompanhamento, já faz muito tempo, e ele já tem 4 anos e nunca foi, e é só por conta desse medo. Tá, vamos começar com a pergunta do Guilherme. Bom, é uma pergunta muito importante. Claro que pode sim fazer tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico ele serve para qualquer idade. Não interessa se o paciente ele tem 40 anos, 30 anos. O tratamento ortodôntico vai desde a infância até a vida adulta. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado. E, claro, quanto mais cedo o paciente procurar atendimento odontológico, tratamento ortodôntico, melhor, porque nós vamos identificar a mordida do paciente, identificar se o paciente tem apinhamento, se ele tem pouco espaço na arcada. Isso tudo vai influenciar na vida adulta dele. Quanto mais cedo iniciar, melhor. Mas, se o paciente tem 40 anos, não tem problema. Pode iniciar o tratamento ortodôntico sem problemas. Boa. Quando a ortodontia e a prótese que trabalham muito juntos, quando dá certo essa dupla, o sorriso, o resultado final é espetacular. Com certeza. Nós, na ortodontia, antes de fazer, do paciente ir para a prótese, é bom ele passar no ortodontista para avaliar, né? Porque geralmente o paciente ele pode, por conta de ausências dentárias, ter pouco espaço em algumas áreas, ter um dente extruído, um dente mais lateralizado por conta da ausência de um dente adjacente. Então é muito importante ele fazer um tratamento ortodôntico para poder posteriormente fazer a prótese dele. Inclusive, eu já tive um caso na clínica em que eu tive que trabalhar junto com o Dr. Guilherme sobre essa questão da ortodontia junto com a prótese. Eu lembro. A prótese em si, ela tem essa função multidisciplinar. Você não vai ter só na prótese, vai ser só nela. Você tem a dentística, você tem a endodontia, a ortodontia. Então, a prótese é isso também, é a multidisciplinaridade. E no caso que a gente fez juntamente com o Dr. Guilherme, de um dente anterior, a gente conseguiu, ele colocou os mantenedores de espaço para a gente poder ter ali onde colocar a prótese, ter toda a função dela. E
Deu sucesso. Boa. Tem muito paciente colegas conhecidos nossos, né, que mandam uma foto. Ah, eu tô com o dente quebrado aqui, o que dá para fazer? Não é bem assim. A gente precisa realmente sentar o paciente na cadeira, planejar aquele paciente, porque muitas das vezes, como você mesmo falou, né, as especialidades elas trabalham juntas. Né? Uma trabalhando com a outra. Não adianta eu fazer uma cirurgia, vamos supor, uma remoção de tórax, né? A gente vai fazer ali todo o retalho pela lingual, um tórax mandibular. Então a gente não pode fazer a cirurgia sendo que o paciente está cheio de cálculo, né? Primeiro a gente manda para pério, manda adequar o meio para depois fazer a cirurgia. Então é exatamente isso, né? As especialidades elas trabalham juntas, né? Com isso a gente entrega um bom trabalho para o paciente. A odontologia é isso, ela todas as matérias que a gente tem na faculdade, elas se completam. Então, não tem como a gente estudar uma coisa separadamente. No nosso dia a dia, a gente vai ver que uma coisa vai levar a outra. A gente não pode fazer uma cirurgia na boca de um paciente que está completamente contaminada. Então, a gente tem ali, inclusive, as sequências, a periodontia, a cirurgia, a endodontia e a restauração, a dentística. Então, assim, a gente vê que no dia a dia, tudo que a gente aprendeu na faculdade, na verdade, ela vai se completar. Não tem como a gente ser só uma coisa. No final das contas, a gente tem que saber fazer tudo. E essa questão da multidisciplinaridade é uma coisa muito importante mesmo, porque a gente deve, né, nosso papel é devolver para você, paciente, função e estética, né? Isso a gente tem que alinhar e andar realmente, por isso que a gente trabalha em conjunto, né, para poder a gente conseguir estabelecer a função e a estética juntamente para você. Boa. Bora falar agora com o Dr. Guilherme, né? Sobre aparelho. Guilherme, na minha época, quando eu era adolescente, eu via que o aparelho era mais tipo status. Ah, eu quero botar aparelho porque é bonito. A gente até via, né? Eu cheguei a ver algumas reportagens de pessoas que botavam aparelho nas ruas do centro da cidade. Por vaidade, né? Nem por vaidade, que eu posso dizer, é tipo... Moda, né? Moda, exatamente. A ortodontia, ela vai além da estética, correto? Com certeza. Falando um pouco sobre isso, antigamente, realmente, todo mundo queria usar aparelho, os adolescentes. Hoje em dia é totalmente o contrário. Ninguém quer ser visto com aparelho. Então, tem vários tipos de aparelho hoje em dia. Aparelhos cerâmicos, que eles são assim na tonalidade mais do dente. Aparelhos que vão ser mais estéticos e trazer mais conforto e mais segurança para o paciente. E falando um pouco sobre ortodontia, ela vai sim totalmente além da estética. A ortodontia é devolver função para o paciente, é melhorar a arcada dentária dele, melhorar a mordida do paciente. Pacientes respiradores bucais também podem melhorar com tratamento ortodôntico. Uso de arcos expansores palatinos para aumentar espaço dentro da arcada. Esse tipo de tratamento é muito além da estética. Boa, boa. Tem só mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá. Olá, doutor Tiago. Estou acompanhando a live de vocês aqui de Santarém do Pará. Eu acabei perdendo um dente da frente e eu queria saber se a prótese, quando ela é adaptada, se ela fica parecendo um dente natural ou se ela fica parecendo um dente artificial. Bom, obrigado pela pergunta, Wellington. Então, a prótese hoje em dia, todos os materiais que temos à disposição, elas são totalmente naturais. Dá uma naturalidade no sorriso completo. Então, assim, não precisa ter... a gente tem vários tipos de prótese, a parcial, a total. Então, assim, o que a gente vai preconizar em dentes da frente, os dentes anteriores, principalmente em pacientes jovens, é a naturalidade, é justamente isso. Então, você pode fazer a prótese sem medo. Uma das prioridades quando se trata de dentes anteriores é a naturalidade. Perfeito, perfeito. Vamos para a parte agora que o pessoal adora, né? Das histórias reais, o que a gente encontra no nosso dia a dia, no nosso consultório, né? Tem algum caso marcante, Thiago, que fez a diferença assim no seu decorrer da vida acadêmica? Cara, quando eu estava terminando a faculdade, já no último período, eu fui fazer uma TCC e eu vou fazer uma corona. O caso em si é comum hoje em dia, todas que tinha a minha disponibilidade na época, tem hoje, é super acessível. E só que o caso sempre é
no paciente. O paciente, sempre que ele vai relatar, principalmente em próteses de regiões anteriores, ou seja, regiões estéticas, principalmente pacientes jovens, a gente vê a história muito triste que eles sentem. O sorriso que o paciente jovem ele tem uma preciosidade muito grande. E quando você devolve isso a ele, é uma gratidão enorme. E principalmente, a gente devolveu ao paciente naquela época uma coroa super natural, super que deu a ela de volta a possibilidade de fala, estar em um ambiente social dela sem a vergonha, sem precisar ter uma prótese. Integrar ela novamente ao meio Isso, social, né? Exatamente. E de um material super resistente e de alta qualidade, que era porcelana. Correto. Eu e a doutora Ágata, né, nós fizemos um trabalho em conjunto também de uma paciente desde a infância até a adolescência juntos, que precisava de um tratamento ortodôntico, que teve perda precoce dos dentes tecidos, isso tudo acabou influenciando. Então foi um trabalho maravilhoso, né, doutora Sara, lembra? Lembro sim, na verdade, isso mostrou, né, o quanto que cuidar preventivamente desde o início é importante para a vida, né, da criança que se torna jovem e tudo mais. Né? O nosso trabalho foi um trabalho incrível e foi maravilhoso. Tem até que voltar na pergunta da Sara, que ela fez uma pergunta. Sim. Né? Sara, um beijo para você. Eu quero te responder. Então, sobre o medo, né, o medo da criança, né? É importante, assim, fazer essa interação, como eu falei anteriormente, né? É fundamental que a criança tenha esse laço, que tenha essa confiança no cirurgião dentista, né? Desde o começo, porque dentro do consultório odontológico a gente quer tornar, né, o ambiente mais agradável, mais positivo, né? E a gente trabalha com o lúdico, né? A gente quer entrar no mundo da criança e trazer ela para perto para se sentir mais confortável. Né? E assim, a gente tendo essa confiança, a gente consegue trazer e fazer o melhor planejamento, o tratamento, e assim é sanado todas as preocupações, né? Principalmente quando a criança não vai ao dentista desde o início. É fundamental que a criança mantenha essa ida ao dentista periodicamente. Pode falar, E Thiago. hoje em dia, com novas abordagens, novos tipos de materiais, o medo vai se perdendo. Então, a gente tem novos tipos de literatura que a gente vai abordar no paciente, tanto criança quanto adulto. A própria prótese em si, com a impressão 3D, tira não é o medo, mas já o desconforto e que muita gente opta até por não fazer por causa de uma moldagem. Com certeza. A tecnologia vem para isso, né? Para auxiliar. É importante, a tecnologia hoje, ela ajuda. Na medida, se você souber usar, a tecnologia ajuda. Ajuda muito, muito, muito. E a odontologia vem com avanços significativos muito fortes nos últimos anos. Talvez a que mais cresceu no mercado de trabalho, em quesito de tecnologia. Tecnologia. O scanner, né, 3D. Isso. Ajudando a gente. Isso é bom para nossa área, né? Na odontologia isso é muito bom. É conforto, né, para o paciente, né? Hoje o tratamento de canal praticamente é feito em 1 hora, em uma única sessão, né? Que antigamente a gente ouve muitos relatos de pacientes na clínica, no dia a dia, que o paciente chega com medo de fazer o tratamento de canal, porque antigamente demorava 2 meses, 3 meses. Já voltando aqui para a Ágata. Ágata, com que idade eu posso levar a criança para o dentista? Olha, idealmente, né, a criança ela deve ir ao dentista desde assim que a criança nasce, né, até a criança ter ali o seu primeiro dentinho. É importante a ida no dentista, né? Tem a teste da linguinha, em caso também da criança que nasce já, como eu falei, né, com o dentinho. Então é fundamental levar a criança ao dentista desde os primeiros anos de vida. Tá, e referente ao flúor, faz algum mal para a criança? Eu posso comprar qualquer creme dental ou tem a necessidade de ter o flúor? Não, é fundamental que a pasta tenha flúor, porque o flúor, ele é o quê, né? É para prevenir a cárie, né? Só que tem que ser usado, principalmente em criança que não tem ainda esse discernimento, né? Muitas crianças engolem, né? Vai engolindo, quando escova o dente, vai engolindo pasta. Então, isso se torna algo maléfico, né? É docinho, é atrativo, docinho, né? É docinho, é atrativo. Não, tudo isso, né?
tudo demais faz mal, né? Como a gente escuta por aí. Então, o excesso de flúor pode gerar na criança uma fluorose, né? Então, tudo tem que ser dosado e de preferência que os pais façam a escovação, né? Quando recém-nato, com uma gaze, né? E quando a criança já está com um dentinho em boca, já fazer ali a escovação, né? Tudo certinho. Só mais uma pergunta, Agatha. A gente sabe que as crianças são agitadas, gostam de brincar, vão ao parque, se encontram com outras crianças, vira aquela festa. Se a criança bater os dentes, o que eu devo fazer? Eu tenho que ir ao consultório, arranco o dente? O que eu devo, no primeiro momento, fazer ali com aquela criança? No primeiro momento, é indicado que leve a criança no cirurgião dentista, né? Para poder lá ser feitas as primeiras, né, intervenções por conta dependendo da gravidade da situação, né? O pai, a mãe pode não saber como conduzir em casa, então é ideal levar no cirurgião dentista. Que ele vai saber Com certeza. direcionar direitinho, né? Radiografar, que é o Fundamental. que fundamental, né? Bom, muito bom. Para fechar, quero saber de vocês, né? Como vem o futuro da nossa área, né? Agatha, como é que você vê a odontopediatria daqui a alguns anos, futuramente, com a ajuda da tecnologia, com tudo que vem de moderno aí para ajudar na nossa área? A odontologia, na minha visão, cada vez mais está sendo aquela odontologia preventiva, humanizada, né, que abraça tudo e com muita tecnologia. Hoje a gente falou de muita tecnologia, né? Então, a tecnologia vem para isso, para trazer, para que o tratamento do nosso paciente seja mais agradável, mais confortável e traga mais segurança. Que a gente consiga restabelecer a função e a estética juntas com a segurança do paciente. Muito bom, muito bom. Doutor Guilherme, tem uma idade específica para eu ir atrás do ortodontista, para eu usar aparelho? Na infância, de preferência, quanto mais cedo começar o tratamento, dependendo, né, melhor. Muito bom, muito bom. Dá para saber quanto tempo, mais ou menos, eu vou estar usando esse aparelho? Ou, tipo, tem uma data? Não, você vai usar durante 1 ano, 6 meses. Porque o paciente cria uma expectativa, né? E isso a gente sabe que expectativa mexe muito com a gente. Tem um tempo estimado, assim? Não tem. Cada paciente tem o seu processo durante o tratamento e varia de 6 meses a 1 ano, 2 anos. Cada caso é um caso. A gente não pode querer que o tratamento comece e termine em 2 meses. Ai, doutor, quanto tempo vai durar? Não é assim que funciona. Bom, muito bom. E eu usei o aparelho, fiz a remoção. O dente volta para o lugar, tenho que fazer alguma outra coisa? Explica melhor para essa galera que está atenta aí assistindo de casa. Há riscos, né? Há riscos dos dentes eles entortarem, voltarem para o seu lugar, mas pouco. O ideal é que após o tratamento ortodôntico seja feito a contenção. Então, a gente preconiza que o paciente use as contenções. Na arcada inferior, a contenção ela é fixa, então não tem como o paciente retirar. Já na superior, o paciente vai deixar essa contenção lá, tirar na hora de comer, mas é muito importante que o paciente use pelo menos a contenção superior durante 1 ano. E a inferior, ela não pode sair, porque os dentes eles podem entortar novamente. Então, é preconizado utilizar a contenção. É isso aí. Muito bom, muito bom. Mais uma perguntinha aqui. Com quanta... é isso mesmo. Deixa eu agora perguntar aqui para o nosso amigo Tiago, né? Vamos para a área da prótese. Tiago, a prótese ela tem uma duração? Tipo, eu fiz a prótese hoje, ela dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que funciona isso? Olha, ela tem duração sim, mas ela depende também do como o paciente ele vai higienizar e vai cuidar dela. Principalmente também a mordida, se foi feito tudo certo. Então, mais uma média aí, uns 10, 15 anos. Entendi. Quantas consultas são necessárias para a gente executar uma prótese? Né? Tipo, fala tanto da área que a gente aprende na faculdade, né? Tipo, aquelas consultas e já para tecnologia hoje. Diga aí pra gente. Em volta de 5, 7 consultas, mas a gente tem... Não é certo, porque durante a confecção da prótese, ela tem o preparo em boca. Ou seja, a gente vai preparar a boca para receber a prótese. Pelo menos em pacientes com dentes em boca.
esses casos, ele vai depender das sessões do preparo, mas em média 7 a 6 consultas, tirando as consultas de preparo em boca. Isso vai depender das retiradas de cálculo, restaurações, preparo para receber os dentes pilares, tudo isso influencia. Ok. Tiago, a prótese, ela fica folgada, ela machuca? Se a prótese está machucando, ela vão me acostumar depois? Como é que funciona? Então, na prótese feita convencionalmente, ela, durante o processo, a gente usa materiais que podem ter distorções. Não é 100% que isso vai acontecer, dependendo também de como o cirurgião dentista vai operar durante os procedimentos, mas sim, mesmo feito tudo conforme o planejado, existe a possibilidade de ter uma distorção e alterar o resultado final. E no caso, o paciente ele pode não se acostumar no início, mas ele é preconizado que ele volte a ter a clínica com o cirurgião dentista para ver como é que está a adaptação dele. Pode doer? Pode, principalmente PPRs. Entendi. Só explica aí para o povo de casa o que é PPR. É uma prótese parcial removível, é aquela prótese que tem os ferrinhos, né, que a gente vê sob encaixe, que geralmente o paciente tem aqueles ferrinhos que ele vai encaixando, que ele se encaixa sobre o ferro. E a maior taxa do paciente não se acostumar é na PPR. Mas isso tudo vai depender do caso. Não é o ideal o paciente sentir dor. Se ele sentir dor, não se acostumar, ele volta, vê onde está machucando e conforme vai voltando, ele vai se ajustando a boca. Entendido. Já continuar o embalo, né? Como é que você vê a prótese futuramente? Olha, conforme eu já falado anteriormente, com o avanço tecnológico, a gente tem muito mais opções hoje em dia e do paciente que hoje não gosta de fazer a prótese por causa de moldagem, isso tudo, é a melhor possível, porque a gente está retirando isso para cada vez mais o processo ser mais rápido e menos desconfortável para o paciente. Ok, muito obrigado. Guilherme, na ortodontia, como é que você vê o futuro da ortodontia? Bom, a ortodontia segue caminhando firme. Nós temos hoje em dia os alinhadores estéticos. É um tratamento que depende do paciente, mas que ele é muito mais flexível, né? O paciente não precisa usar aqueles ferrinhos, aqueles brackets. É como se fosse uma moldagem mesmo, um molde da arcada do paciente. E é um tratamento bem tranquilo. E é isso, gente. Muitas novidades, né? Isso mesmo, Invisalign, né? Visa trazer função estética, né? Isso. É muito importante. A odontologia vem avançando assim. Cada dia é descoberta atrás de descoberta. Muitos materiais, muitas novas técnicas. Isso é bom pra gente como profissional e pra você de casa que é paciente. Então é isso, gente. Foi incrível o nosso bate-papo. Agradeço a todos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso Instagram, no nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, doutora Ágata. Doutor Tiago, foi uma honra receber vocês aqui hoje. E eu quero vocês no próximo capítulo do nosso Odonto Podcast.